No capítulo deste sábado, 15 de novembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Mateus se despede de Bartolo para voltar para a Juliana dele. Augusto, conversando com Marco Antônio, pergunta se ele não soube mesmo notícias da Juliana. E Marco Antônio diz que não. A polícia ainda não encontrou eles dois. Ele pede para eles não falarem sobre isso porque não interessa mais para ele a Juliana. Augusto toca novamente no assunto da Juliana com Marco Antônio e confessa que sente pena dela, porque fizeram aquilo com o filho dela quando ela estava na casa dele, e agora eles estão caçando a filha dela. Marco Antônio não quer nem saber com o que a mãe dele fez com o filho da Juliana com Mateus. Ele só quer saber da filha dele e manda novamente eles mudarem de assunto, porque ele já está ficando chateado. Augusto pede desculpas. Marco Antônio pede para ele falar sobre as ideias dele na política. Ele pergunta para Augusto se ele vai cuidar da indústria também ou só dos barões de café. Augusto fala que se ele for eleito deputado, ele também irá defender os direitos da indústria. Ele deixa claro para Marco Antônio que ele não morre de amor pelo café. Marco Antônio fala que o pai dele vai gostar de ouvir isso. Francesco está almoçando novamente com Paola na casa dela. E finalmente ela faz outra comida que não seja macarrão. E ele elogia essa comida dela também. Paola, se achando, fala para Francesco que ele elogia tudo que ela cozinha. Francesco elogia a mão dela para cozinhar. Paola fala que ela gosta de cozinhar para as pessoas que ela ama. Francesco muda de assunto sem graça com o que Paola falou e pede mais um pouco da comida dela. Paola serve ele e pergunta se a mulher dele cozinha para ele. Francesco diz quem dera. A mulher dele nunca fritou um ovo nessa vida. Paola não acredita no que está ouvindo. Francesco fala que é verdade, porque a mulher dele tem várias empregadas. Ele conta que Janete, quando era solteira, trabalhava como camareira. E quando ela casou, contratou logo empregadas para ela, escolhidas a dedo. Paola fala mal da mulher de Francesco somente porque ela não sabe cozinhar. Francesco se empolga e fala para Paola que não é só por causa do macarrão dela que ele gosta dela. Paola percebe que ele está se soltando e pergunta por que então. Francesco fala que ela é uma bela moça. Paola lembra Francesco que ela não é mais novinha assim. Sim, eu quis dizer que você é uma bela mulher. Eu gosto de conversar com você. Francesco pensa melhor e acaba falando para Paola que ele queria ter uma filha que nem ela. Paola se aborrece com o que Francesco falou e revida também o que ele disse, falando que ela também queria ter um pai que nem ele. Francesco fica todo sem graça com o que Paola falou. Dolores comenta com Juliana que faz mais de 3 anos que ela não vê a filha dela. Juliana acha estranho esse relacionamento delas de mãe e filha, porque elas moram na mesma cidade e não se veem. Dolores conta que o genro dela não gosta dela. Juliana fica assustada com a implicância do genro de Dolores. Dolores deixa claro que também não se importa por Hernandes não gostar dela. Juliana lembra que ela também não suporta Janete. E Dolores lembra que foi por causa da sogra que ela abandonou o marido dela e tem medo que a encontrem. Juliana diz que sim, é por isso que ela não sai. Ela tem medo que tomem a filha dela. Depois que Juliana sai de perto, Dolores pensa novamente que Juanzinho seja o filho da Juliana. Ela diz que não pode ser. Ela não vai mais pensar nisso. Francesco chega todo feliz na casa bancária e Marco Antônio faz de propósito, perguntando para o pai como foi o almoço dele. Francesco, todo sorridente, fala que foi bem. E Marco Antônio pergunta se foi macarrão com o que mais? Francesco, babando pelo prato que comeu e pela dona que fez ele, sem se tocar, fala que foi macarrão com porpeta. Uma bela de uma porpeta. Depois ele se toca que ele mesmo se entregou para o filho que almoçou com Paola. Marco Antônio fica olhando para a cara do pai, porque sem fazer muito esforço descobriu onde ele almoçou. Francesco pergunta por que ele está olhando para ele desse jeito. Marco Antônio pergunta se ele precisa falar mesmo algo. Francesco deixa claro que ele não quer ouvir. Marco Antônio manda o pai ter cuidado para não chegar em casa elogiando as porpetas de Paola e avisa que vai ser difícil ele inventar uma mentira que faça a mãe dele acreditar o porquê ele não foi almoçar em casa novamente. Luísa e Mariana comentam que Janete resolveu sair também.
já que Francesco vive na rua e quase não vem mais para casa. Luísa desconfia que Janete não está indo tomar chá com as amigas. Mariana não se importa com o que Janete faz e fala que ela não quer nem saber disso. Luísa fala que para ela Janete está tentando descobrir alguma coisa de Francesco. Depois da história do retrato, ela tem o direito de pensar o que quiser do marido. Mariana finge que não sabe que Francesco está pulando a cerca e tenta fazer Luísa acreditar que ele é um santo. Ela chama Francesco de coitado, dizendo que ele só vive para a família e para os negócios dele. Luísa não acredita em nada do que Mariana falou. Janete chega em casa e manda Damião ir buscar Francesco. Janete já chega em casa destilando seu veneno contra o delegado de polícia, dizendo que eles vão estar perdidos se confiarem só nele. Mariana pergunta o que mais pode ser feito para se encontrar a Juliana. Janete fala que ela não sabe. Paola espera Francesco na janela e fica toda feliz quando vê ele. Francesco parece um adolescente dando tchau para ela. Marco Antônio não gosta de ver a cena e chama a atenção do pai, dizendo que já está dando na vista eles dois. Francesco pergunta se ele não pode cumprimentar uma cliente deles. Marco Antônio debocha quando Francesco fala que Paola é uma cliente. Francesco pergunta para o filho o que ele está pensando. Marco Antônio deixa claro que antes ele não mandava o Damião ir por aquela rua. Francesco deixa claro para o filho que ele escolhe o caminho que ele quiser. Marco Antônio diz que o tamanho da encrenca também. Paola recebe flores de Francesco novamente. Marco Antônio se intromete na vida de Francesco e fala que ele não quer ficar dando conselhos para ele e manda o pai tomar cuidado com essa história. Francesco se faz de desentendido e pergunta de que história ele está falando. Eu não sou cego, papai. Francesco xinga o filho dizendo que ele é uma besta que fica falando besteira toda hora. Um homem na sua idade não fica se derretendo aos pés de uma mulher como a Paola se não tiver perdido o juízo. Francesco pergunta para o filho do que ele está chamando ele. Marco Antônio tenta fazer o pai enxergar que uma mulher como a Paola não iria se interessar por um homem na idade dele. Francesco fica chateado com o filho por estar querendo dizer que uma mulher bonita não se interessaria por ele. Marco Antônio dá a desculpa de que não quer que ele sofra depois. Francesco já está se aborrecendo pelo filho estar se metendo toda hora na vida dele. Damião olha para a cara de Tizil. Tizil olha para ele também, porque os dois escutaram a conversa deles. Damião quer que Francesco seja feliz. Antes de entrar em casa, Francesco chama Marco Antônio para uma conversa séria e fala uma verdade, doída para ele, que ele sofreu esses anos todos ao lado da mãe dele. Eu gosto dessa moça e não vou mais esconder isso de você. Guarda isso para você e não fala mais nada. Marco Antônio pergunta para o pai o que vai acontecer se Janete descobrir o que está acontecendo entre ele e Paola. Francesco fala que Janete vai sofrer e ele não quer que isso aconteça. Marco Antônio olha sério para o pai dele e Francesco deixa claro que não quer mais falar nesse assunto. Marco Antônio percebe que não tem mais jeito para a mãe dele. Gumercindo e Angélica aproveitam que estão em São Paulo e visitam Marco Antônio. Janete gosta de ver gente importante de dinheiro na casa dela. Francesco chega em casa e gosta de ver Gumercindo lá. Marco Antônio cumprimenta eles e Francesco convida os dois para jantarem com eles. Gumercindo conta que ele e Angélica estavam em Santos. Francesco pergunta se eles foram vender o café. Gumercindo diz que também, mas na verdade a viagem deles era para procurar um armazém para estocar o café deles. Janete se interessa logo para saber se Gumercindo tem muito café. Gumercindo prefere se preservar e fala que só algumas sacas de café. Francesco até acha graça pelo que Gumercindo falou e diz que ele está sendo modesto com o que está falando. Gumercindo fala com Marco Antônio perguntando como ele está. E Marco Antônio, sorridente, diz que está bem e que está surpreso com a visita deles. Ele conta para Angélica que almoçou com o marido dela hoje. Angélica fica feliz em saber disso. Marco Antônio conta para a mãe que Angélica é casada com Augusto e que mesmo sendo tão nova ela já administra todas as fazendas dela. Janete fica admirada da mulher guerreira que é a Angélica. Angélica elogia o pai dizendo que ele ajuda muito ela. E Gumercindo deixa claro que é bem pouco, essa ajuda. Ela faz o resto sozinha. Janete elogia a filha de Gumercindo. E ele agradece, falando que ele tem muito orgulho das filhas que ele tem. Marco Antônio pergunta por Rosana para Gumercindo. Ele diz que ela está levando. Também depois de tudo que aconteceu, ela não poderia estar bem completamente. Francesco lembra a Gumercindo que eles também se decepcionaram muito lá.
Gumercindo pede para eles falarem sobre negócios. Angélica deixa claro para Francesco que eles querem investir no banco deles também. E ela quer saber quais condições a casa bancária dele oferece para eles. Francesco gosta de saber que ele vai ter mais um cliente em seu banco. Bartolo conta para Leonora que Mateu falou para ele que já está na hora deles irem embora de lá para cuidar da vida deles. Leonora não fala nada, mas no fundo ela não gosta da ideia de sair de lá onde ela trabalha porque ela gosta de lá. Mariana comenta com Luísa que Janete está tentando se mostrar ser agradável para Gumercindo e a filha, com interesse de casar Marco Antônio com a outra filha de Gumercindo. Marco Antônio comenta com Gumercindo que hoje Augusto voltou a convidar ele para ir na fazenda dele. Gumercindo fala que ele também o convida para voltar lá. Marco Antônio agradece o convite e Francesco dá a desculpa de que Marco Antônio precisa descansar um pouco, porque ele tem trabalhado bastante. Gumercindo convida Francesco para voltar na fazenda dele também, mas Francesco deixa claro que não pode porque tem que trabalhar. Janete se mete logo querendo ir com o filho para a fazenda de Gumercindo, querendo segurar a vela entre ele e a Rosana. Marco Antônio fecha a cara para essa ideia absurda da mãe dele. Francesco também não gosta da ideia de Janete na fazenda de Gumercindo. Angélica olha para o pai com o mesmo pensamento de Francesco e Marco Antônio. E Gumercindo fica calado esperando a decisão de Marco Antônio. Gumercindo chega de volta em sua fazenda com Marco Antônio e Angélica. Rosana fica mexida ao ver Marco Antônio lá. Marco Antônio também fica mexido ao ver a bela Rosana. Maria do Socorro cumprimenta o futuro genro dela. Marco Antônio cumprimenta a Rosana perguntando como ela está. Rosana fala que está bem e pergunta como ele está. Marco Antônio deixa claro para Rosana que ele está feliz por revê-la. Rosana olha séria para Marco Antônio e ele sorri para ela. Gumercindo pede para Marco Antônio se sentar. E Rosana, sem graça, fala que vai se retirar para ajudar Leonora. Marco Antônio percebe que Rosana ficou mexida com a presença dele. Rosana confessa para Angélica que ela ficou surpresa ao ver Marco Antônio chegar com eles. E Angélica deixa claro que foi Gumercindo quem convidou ele. Rosana pergunta se eles foram na casa de Marco Antônio. E Angélica diz que sim, elogiando a casa de Marco Antônio e falando para a irmã que ela iria gostar de viver lá com o filho dela. Rosana fala que não seria má ideia. E Angélica e Leonora gostam de ver que Rosana já está começando a amolecer o coração para Marco Antônio. Janete demonstra para Mariana que ela não gostou de não ter acompanhado Marco Antônio na fazenda de Gumercindo. Mariana fala que percebeu o quanto ela ficou impressionada com Angélica. Janete assume que ficou impressionada e espera que a irmã seja igual a Angélica. Marco Antônio será um homem sortudo se for. Mariana pergunta qual foi o motivo que levou a ficar encantada por Angélica. Janete fala que Angélica é esforçada e a segurança como ela fala. Mateu conta para Juliana que ele não encontrou Gumercindo lá, mas ele conseguiu ver o filho dele. Juliana fica feliz pelo seu amado. E Mateu confessa que ficou triste por ter deixado o filho dele lá novamente. Juliana fala que compreende ele. Ela fica curiosa para saber se ele viu a Rosana. Mateu fala que viu e deixa claro para Juliana que ele tem uma mágoa de Rosana pela mentira que ela inventou e que acabou separando eles de vez e acontecendo de terem roubado o filho deles. Juliana fala que o importante é que eles estão juntos. Mateu lembra ela que eles perderam o filho deles e o outro também não está ao lado dele. Juliana se aborrece e fala na cara de Mateu que ainda por cima a bebê que está lá não é filha dele. Mateu diz que não se importa com isso porque a bebê é filha dela. Depois ele coloca a Juliana em seu peito e faz carinho nela, contando que ele deixou o endereço dele para Gumercindo mandar o dinheiro. Maria do Socorro fala para Gumercindo que ela gostou que Marco Antônio veio com eles. Foi em uma boa hora. Gumercindo pergunta por que ela está falando isso. Maria do Socorro conta para o marido que Mateu esteve lá. Gumercindo arregala os olhos com raiva e se levanta com tudo, mandando Maria do Socorro contar essa história direito. Maria do Socorro defende Mateu, falando para o marido que Mateu veio atrás do dinheiro que ele está devendo para ele. Gumercindo fica com raiva ao saber que ele vai ter que desembolsar mais dinheiro para dar ao ex-genro dele. E Maria do Socorro manda o marido pagar ao Mateu cada centavo que ele mereceu trabalhando lá. Gumercindo faz aquela pergunta crucial para a esposa, se ela deixou o Mateu entrar lá. E Maria do Socorro, toda desconfiada, confessa que sim. Ela não pôde evitar.
Gumercindo briga com Maria do Socorro por causa de Rosana, porque ele já tinha deixado bem claro que ele não queria mais aquele italiano lá dentro. Maria do Socorro defende Mateu, falando que ele queria ver o filho dele. Gumercindo grita com Maria do Socorro, levantando a questão do Mateu querer roubar o filho dele, e queria ver o que ela ia fazer. Ele viu o filho dele e foi embora como veio, coitado. Gumercindo pergunta qual foi a reação de Rosana ao ver Mateu. Ela acha que aconteceu alguma coisa para o bem de Rosana, que a fez a enterrar o Mateu de vez do coração dela. Gumercindo não viu festa nos olhos de Rosana ao receber Marco Antônio. Maria do Socorro fala que Rosana recebeu Marco Antônio bem melhor que as outras vezes. Ela acha que a Rosana vai aceitar o corte de Marco Antônio e livrar ele do desgosto de ter uma filha largada dentro de casa. Gumercindo fala que vai mandar entregar o dinheiro do Mateu, para ele não usar isso como desculpa e aparecer lá novamente. Maria do Socorro admite para Gumercindo que ela não consegue ter raiva do Mateu. Gumercindo admite que nem ele consegue ter raiva do Mateu. Angélica e Rosana conversam sobre Mateu ter ido lá, e Angélica confessa que às vezes ela sente pena do Mateu. Rosana se finge de forte, dizendo que não tem pena dele e espera que ele não volte lá. Angélica gosta de ouvir isso da irmã. Depois ela abre um sorriso enorme e pede para a irmã para elas falarem sobre Marco Antônio. Rosana aceita falar sobre Marco Antônio. Angélica conta que os pais de Marco Antônio receberam eles muito bem. Janete queria vir também com o filho. Rosana fica interessada em saber como é a mãe de Marco Antônio. Angélica conta que Janete é muito fina e é chamada de madame pelos empregados dela. Rosana fica interessada em saber o que ela e o pai dela conversaram. Angélica conta para Rosana o quanto Gumercindo gosta de Marco Antônio. Gumercindo não se daria o trabalho de ir na casa de Marco Antônio se não gostasse dele. Rosana fala que Gumercindo quer se ver livre dela, porque ela está largada do marido. Angélica pede para a irmã não falar besteira. Rosana deixa claro que ela gostou da presença de Marco Antônio lá novamente. Angélica pergunta se ela vai aceitar passear com Marco Antônio amanhã. E Rosana impõe uma condição. Ela quer que ela vá junto, para Marco Antônio ficar ciente que ela é uma moça de respeito. Leonora conta para Bartolo que logo irá ter outro casamento na fazenda, porque Rosana parece estar interessada em Marco Antônio. Bartolo deixa claro para a esposa que ele não quer estar lá para assistir. José Alceu se despede da mãe para ir trabalhar. Antenor tenta se aproximar dele pedindo para ele esperar para eles irem junto. José Alceu dá um não bem grande na cara de Antenor, com a desculpa de que ele está atrasado. Antenor percebe que não adianta ele tentar 1000 coisas para fazer José Alceu gostar dele porque não adianta. Naná pede para o marido não insistir em se aproximar dele porque é sempre pior. Antenor não sabe por que José Alceu odeia tanto ele. Naná dá desculpa para defender o filho que Alceu não odeia ele, e sim o feitor. E conta que José Alceu não perdoa ela por ter se casado com ele. Antenor, triste com a vida que ele está levando, diz que sabe disso. Naná demonstra ter medo que Alceu desapareça de casa algum dia. Antenor não descarta que isso aconteça. E Naná deixa claro que ela vive aflita pensando nisso. Antenor pensa em ir embora da casa de Naná, para deixar sua amada mais tranquila com o filho dela. Naná não quer que isso aconteça, e manda o marido tirar essa ideia da cabeça. Antenor confessa que já não aguenta mais a raiva de José Alceu contra ele. Naná não gosta de ver Antenor querendo ir embora. Antenor deixa claro para Naná que ele não quer atrapalhar a vida dela, e Naná diz que ele não atrapalha ela. Ele traz paz para ela, deixa ela segura, e deixa claro que ela gosta dele e o chama de marido. Antenor lembra a Naná que ele sempre gostou dela, por isso ele correu atrás dela para procurar onde ela estava até encontrar. Naná deixa claro que ela sabe de tudo isso também, e Antenor diz que José Alceu não entende isso. Naná pede para Antenor dar um tempo para José Alceu, que um dia ele irá compreender eles. Naná conta para Antenor que ela está grávida dele. Antenor fica tão feliz que ele carrega a esposa e depois dá um beijão nela. José Alceu escuta tudo que Naná está grávida de Antenor, quem ele tanto odeia. Naná se espanta ao ver que o filho escutou tudo. Antenor vê que Alceu está lá. José Alceu não gosta nada de saber que a mãe está esperando um filho do homem que ele mais odeia na vida. Os dois olham para José Alceu. José Alceu diz que só está lá porque esqueceu um livro.
Depois de pegar o livro, José Alceu diz para a mãe com cara de raiva que ele não veio almoçar em casa hoje. Naná tem a certeza agora que o filho escutou que ela está grávida de Antenor e tenta conversar com ele, mas José Alceu não quer nem saber e vai embora, deixando a mãe falando sozinha. Antenor consola a esposa. Marco Antônio, Rosana e Angélica saem os três para passear e conversarem. Eles falam de Augusto, e ele na época de faculdade. Ele não esconde que antes ele era mulherengo. Angélica conta para Marco Antônio que Augusto já havia contado para ela do passado dele. Marco Antônio não nega que ele era mulherengo, mas não é mais. Maria do Socorro elogia Marco Antônio para Leonora. Ela confessa que não entende como Juliana teve coragem de largar o Marco Antônio para fugir com o Mateu. Leonora fala a mesma coisa sobre o que o Mateu fez para ir atrás de Juliana. Maria do Socorro concorda com ela. E Leonora fala que é o amor que um sente pelo outro. Chega um homem na fazenda de Gumercindo para ficar no lugar de Batista na venda. Gumercindo faz perguntas para Renato para poder contratar ele. Juliana pergunta para Dolores por que ela nunca conheceu o neto mais novo dela. Dolores conta que Hernandes não deixa ela entrar na casa dele. Juliana pergunta por que Hortência não traz o menino para ela ver. Dolores fala que se Hortência for lá, aquele homem que ela está a mata. Juliana confessa para Dolores que ela tem a vontade de voltar na casa de Francesco para ver o menino que ela pensava que era filho dela. Dolores pergunta se ela teria essa coragem. Juliana diz que não, somente pela filha dela. Dolores manda Juliana esquecer o Francesquinho. Juliana diz que sabe e confessa que o Mateu também não quer que ela fique pensando nele. Dolores acha isso impossível e conta para Juliana que ela ainda tem uma foto do neto dela, mas sofre por não conhecer ele pessoalmente. Juliana pede para ver a foto do neto de Dolores. Dolores conta que está no quarto dela, e Juliana, curiosa e com um instinto de mãe, pede para ver a foto do neto de Dolores. Dolores não gosta nada do que ela pede, mas deixa ela ver a foto e pede para ela acompanhá-la lá no quarto. Dolores mostra a foto do neto mais novo dela para Juliana. Juliana chora ao ver a foto do neto de Dolores. Dolores pergunta para Juliana por que ela está chorando. Juliana conta para Dolores que o neto dela é muito parecido com Francesquinho. Dolores pega a foto do neto para ela, um pouco receiosa com o que Juliana disse. Depois que Juliana sai do quarto, Dolores fala para o retrato do neto adotivo que não pode ser ele o filho da Juliana. Juliana, emocionada com a foto do neto de Dolores que ela viu, ela entra no quarto e fica admirando a filha falando que agora ela tem ela. Amadeu fica chocado ao saber que Mateu retornou sem o dinheiro que ele foi atrás. Mateu deixa claro que ele não está tão triste porque ele viu o filho dele. Amadeu pergunta para Mateu como está a mulher dele. E Mateu deixa claro que Rosana não é mais mulher dele, faz tempo.